Você já ouviu falar em amortização de empréstimo, mas ficou na dúvida sobre como ela funciona na prática? E você sabia que existem diferentes tipos de amortização que podem impactar diretamente no valor que você paga e no tempo que você vai continuar com a dívida? Entender isso pode fazer toda a diferença na sua estratégia financeira e é sobre isso que a gente vai falar hoje. Nesse vídeo, você vai entender os principais tipos de amortização que existem no mercado, como cada um afeta o seu bolso e qual deles pode ser mais vantajoso para o seu momento de vida. Fica comigo até o final, porque ainda vou te mostrar como usar a amortização de uma forma estratégica para pagar menos juros e se livrar das dívidas mais rápido. Oi, meu nome é Marina, sou diretora de produtos e operações aqui da Cashme, trabalho com home equity há mais de 5 anos, então sou especialista no assunto. Antes de tudo, vamos aliar o conceito. Amortização é o processo de devolução do valor emprestado ao banco. Toda vez que você paga uma parcela do seu financiamento, está amortizando a dívida. Parte do valor vai para os juros e a outra parte abate o saldo principal. Mas quando falamos em tipos de amortização, estamos falando de como essa devolução é organizada ao longo do tempo. Já a amortização extraordinária é quando você antecipa parte dessa dívida por conta própria, ou seja, pagando um valor a mais do que previsto nas parcelas regulares, fora do calendário normal de pagamento. É um dinheiro extra que você decide colocar no seu financiamento com o objetivo de reduzir o saldo devedor mais rapidamente ou encurtar o tempo total do contrato. E aqui tem um ponto muito importante. Esse pagamento adicional pode ser feito de duas formas principais: para reduzir o valor das parcelas ou para reduzir o prazo do financiamento. Na prática, você está usando recursos próprios para diminuir o custo total do financiamento ao longo do tempo. E dependendo de como você usa essa amortização, o impacto no que você vai pagar de juros pode ser bastante significativo. O que isso quer dizer? Bom, quando você decide fazer uma amortização extraordinária, ou seja, colocar um dinheiro a mais no seu financiamento, você vai precisar escolher entre dois caminhos: reduzir o valor das parcelas ou reduzir o prazo do contrato. Na primeira opção, quando você escolhe reduzir o valor das parcelas, o que acontece é o seguinte: o saldo devedor diminui com essa antecipação e o banco recalcula as próximas parcelas, mantendo o mesmo prazo de financiamento. Isso significa que você continua pagando por aquele mesmo número de meses, só que agora com parcelas menores. Essa opção pode ser interessante se o seu objetivo for aliviar o orçamento mensal, especialmente se sua renda está apertada ou se você quer ter mais folga no dia a dia para outras despesas. É uma forma de tornar o financiamento mais leve no curto prazo. Já na segunda opção, você pode escolher reduzir o prazo do financiamento, mantendo o valor das parcelas mais ou menos no mesmo patamar. Nesse caso, o banco vai recalcular o seu contrato, cortando vários meses, às vezes até anos, do tempo total que você ainda teria para pagar. E aqui está o segredo: como os juros incidem sobre o tempo do contrato, quanto menos tempo você leva para quitar a dívida, menos juros você paga no total. Por isso, essa estratégia costuma ser mais vantajosa financeiramente, especialmente no longo prazo. Então, se você está buscando um alívio imediato no seu orçamento, reduzir as parcelas pode ajudar. Mas, se o seu foco é economizar mais dinheiro no total do financiamento, reduzir o prazo geralmente é a melhor escolha. Agora, você já ouviu falar em sistemas de amortização? No Brasil, os mais utilizados são as tabelas SAC e Price. No sistema SAC, o valor da amortização é fixo mês a mês. Isso significa que o que você paga de devolução do valor emprestado é sempre o mesmo. O que muda são os juros que diminuem ao longo do tempo. Então, suponha que você financiou R$200 mil em 240 meses. Todo mês você vai amortizar cerca de R$833. No primeiro mês, você paga isso mais os juros sobre os 200 mil. No segundo mês, os juros já são sobre 199.167 e assim por diante. O resultado disso é que as parcelas começam mais altas e vão caindo gradualmente. A principal vantagem desse modelo é que no fim das contas você paga menos juros. Mas, no geral, ela exige uma comprovação de renda mais alta para aprovação, já que as primeiras parcelas são as mais pesadas. Esse sistema pode parecer o mais vantajoso de cara, mas é preciso tomar muito cuidado para não se comprometer mais do que você consegue com a parcela mensal e acabar se enrolando para pagar. Agora, diferente da tabela SAC no sistema Price, o que permanece constante ao longo do tempo é o valor total da parcela, e não o valor da amortização. Isso significa que, do início ao fim do contrato, você paga praticamente o mesmo valor mensal, com exceção de eventuais reajustes por seguros ou encargos adicionais. Vamos a um exemplo. Imagine que você financia 180 mil com uma parcela fixa de 1.400. No início do contrato, a maior parte desse valor, 1.100, vai direto para pagamento de juros, enquanto apenas R$300 abatem realmente a sua dívida. Com o passar dos meses, essa lógica se inverte. Você começa a pagar menos juros e mais amortização, ou seja, o saldo devedor passa a cair com mais intensidade só depois de um determinado tempo.
Esse modelo facilita bastante o planejamento financeiro, porque você já sabe quanto vai pagar todo mês e essa previsibilidade ajuda até na hora de conseguir a aprovação do crédito, já que as parcelas iniciais são menores do que na saque. Por isso, entender bem essas diferenças é essencial na hora de escolher o financiamento que melhor se encaixa para o seu perfil e nos seus planos. Mas isso é só uma parte da equação. Outra escolha que pode impactar muito no seu bolso ao longo do tempo é o tipo de taxa de juros que você escolhe, se ela vai ser pré-fixada ou pós-fixada. Essa decisão muitas vezes passa despercebida, mas pode fazer uma grande diferença no valor final que você vai pagar. Quando a gente fala de taxa pré-fixada, estamos falando de um contrato com juros que já vem definido desde o início, ou seja, você já sabe exatamente quanto vai pagar do começo ao fim do empréstimo. Não importa se a economia muda, se a Selic sobe ou desce, o valor acordado lá atrás continua valendo. É como travar uma condição que você considera vantajosa naquele momento. Isso dá mais previsibilidade e controle sobre o seu orçamento, principalmente em períodos de instabilidade econômica. Agora, já a taxa pós-fixada funciona de forma diferente. Ela depende de um índice que varia com o tempo, como o CDI ou a própria taxa Selic. Nesse caso, os juros são compostos por parte fixa e uma parte variável. Na prática, isso quer dizer que suas parcelas podem aumentar ou diminuir ao longo do tempo, dependendo do comportamento da economia. Essa opção pode ser interessante em momentos em que os juros estão em queda, mas também envolve mais riscos e menos previsibilidade. É por isso que, antes de assinar qualquer contrato, vale olhar com atenção para esse detalhe. Dependendo do seu perfil, se você é mais conservador ou tolerante a risco, uma dessas opções vai fazer mais sentido. Essas decisões, quando combinadas com amortizações antecipadas, podem formar uma estratégia poderosa para você economizar dinheiro, reduzir o tempo do financiamento e ter mais liberdade financeira. Agora, juntando todas essas informações para responder a pergunta: como usar a amortização extraordinária de forma realmente estratégica? A verdade é que não existe uma única resposta. Tudo vai depender do seu momento financeiro, do tipo de contrato que você tem e dos seus objetivos a médio e longo prazo. Se o seu foco for reduzir o valor das parcelas mensais, por exemplo, você pode optar por amortizar, diminuindo o saldo devedor e, consequentemente, pagando menos juros dali para frente. Isso pode aliviar o orçamento e abrir espaço para outras prioridades. Agora, se a sua ideia é quitar o financiamento mais rápido, vale usar a amortização para reduzir o prazo total do contrato. Nessa escolha, você continua pagando a mesma parcela, mas por menos tempo, e o impacto nos juros pagos ao longo dos anos costuma ser bem mais significativo. Só que aí entra o ponto-chave. Essa decisão precisa ser feita com base em dados. Avalie o CET, que é o custo efetivo total do seu empréstimo, e veja quanto ainda falta para quitar e quanto de juros você ainda vai pagar. Às vezes, fazer amortização extraordinária parece vantajoso, mas o impacto real não compensa se o contrato já estiver na reta final ou se o dinheiro que você vai usar pode render mais investido em outro lugar. Ou seja, essa pode ser sim uma ótima estratégia desde que você entenda o momento certo, o jeito certo de fazer e esteja alinhado com os seus objetivos financeiros. Então, para você tomar sua decisão, fiz uma lista para você checar se vai fazer sentido para a sua realidade ou não. Primeiro, a taxa de juros do seu financiamento é alta. Segundo, você tem recursos disponíveis parados, rendendo menos do que o custo efetivo do seu financiamento. E terceiro, o objetivo é se livrar da dívida mais cedo, ganhando liberdade financeira. Se você respondeu sim para pelo menos 2 perguntas, provavelmente vale a pena fazer amortizações extraordinárias. Agora, vamos para os próximos tópicos. Primeiro, você vai usar todo o seu dinheiro guardado e ficar sem reserva de emergência. O segundo é, o seu financiamento tem taxa de juros baixa e o valor que você possui pode render mais investido. Se você disse sim para uma dessas perguntas, atenção! Talvez seja melhor você avaliar com calma a opção de fazer amortizações extraordinárias. Minha dica final é: compare o custo do seu financiamento, juros anuais efetivos, com a rentabilidade líquida dos investimentos que você poderia fazer com aquele dinheiro. Considere também o impacto psicológico. Reduzir parcelas ou encurtar prazo pode dar uma tranquilidade que o dinheiro nenhum compra. Amortizar é como comprar um desconto no seu financiamento. Quanto mais cedo você faz, maior é o desconto, porque você corta juros que ainda nem foram calculados. Mas é importante fazer essa escolha com planejamento e de olho no seu fluxo de caixa. Essa decisão deve ser tomada de forma consciente, considerando fatores como a taxa de juros do contrato, a estabilidade da renda e a necessidade de manter uma reserva de emergência. Em financiamentos com juros elevados, a amortização tende a gerar um impacto financeiro mais significativo, pois a economia de juros é maior ao longo do tempo.
Já em contratos com taxas menores, o benefício ainda existe, mas o ganho percentual será discreto. Em todos os casos, é essencial analisar o momento certo para realizar esse aporte extra, levando em conta o equilíbrio entre reduzir dívidas e manter a liquidez para outros investimentos ou imprevistos. E aí, consegui te ajudar a entender os principais tipos de amortização que existem no mercado, como cada um afeta o seu bolso e qual deles pode ser mais vantajoso para o seu momento de vida? Chegou a hora de dar o próximo passo. Na Cashme, contamos com especialistas financeiros que te ajudam em todo o processo de tomada de decisão do início ao fim do seu contrato. Acesse o link que está no comentário fixado e faça a sua simulação. Se ainda ficou alguma dúvida, comenta aqui que os nossos especialistas descomplicam para você. Obrigada e até o próximo vídeo.